Boa noite. Assim contava meu falecido tio-avô, Timóteo, que viveu uma experiência aterrorizante em uma noite de lua cheia, no ano de 1970, na cidade de Londrina, Paraná. Ele era um homem simples, trabalhador e religioso, que cuidava sozinho da sua fazenda e dos seus 4 filhos, depois que sua esposa morreu de câncer, um ano antes. Ele acordava sempre cedo, por volta das 3 da manhã, para fazer café e deixar tudo pronto para o dia todo. Ele tinha uma rotina tranquila e pacífica, até que um novo vizinho se mudou para uma casinha abandonada, a uns 300 metros da sua, mas perto de uma mata fechada, que era conhecida por ser assombrada por espíritos e criaturas malignas. O novo vizinho era um homem estranho, pálido como um morto, com olhos fundos e olheiras que davam a entender que nunca dormia. Além disso, ele tinha o corpo todo marcado, como se tivesse sido atacado por algum animal selvagem. Ele nunca falava com ninguém, nem mesmo com meu tio-avô, que tentou cumprimentá-lo algumas vezes, mas só recebeu olhares frios e hostis. Ele também nunca saía de casa durante o dia, só à noite quando se embrenhava na mata, sem levar nada consigo, nem mesmo uma lanterna. Desde a chegada daquele vizinho, vários animais de criação e os próprios animais da mata começaram a sumir, sem deixar rastro. Meu tio-avô ficou chateado, pois dependia dos seus animais para sustentar a sua família, mas não podia acusar o vizinho sem ter provas. Ele também ficou com medo, pois não sabia o que aquele homem fazia na mata, nem o que ele era capaz de fazer. Ele suspeitava que ele fosse um lobisomem, uma lenda que ele ouvia desde criança, mas que nunca acreditou. Ele pensou em denunciar o vizinho para a polícia, mas achou que ninguém iria acreditar nele, nem mesmo seus amigos, que eram todos caçadores e aventureiros. Uma noite, ele resolveu tirar a prova dos 9 e convidou 5 amigos para uma caçada noturna na mata, com o pretexto de pegar algum animal que estivesse atacando as suas criações. Ele deixou os seus filhos na casa de uma comadre na cidade e por isso não se preocupou. Ele e os seus amigos se armaram com espingardas, facões, lanternas e coragem, e partiram para a mata por volta das 7 da noite. Eles andaram por 2 horas sem encontrar nada, até que um deles, o Chicó, disse ter ouvido algo andando perto de um riacho. Então todos eles se prepararam e foram em direção ao barulho, esperando encontrar algum animal. Eles chegaram em um lugar que mais parecia ser um local de algum animal se deitar, pois havia um buraco no chão, coberto de folhas e galhos, e um cheiro forte de sangue e carne podre. Outro amigo, o Magno, que era o mais experiente, olhou para frente e congelou, com uma expressão de pavor no rosto. Os outros perguntaram o que ele estava vendo, mas ele não conseguia falar nem se mexer. Foi então que meu tio-avô ouviu aquele som de dentes batendo, como se alguém estivesse roendo um osso. Ele iluminou com uma lanterna e quase desmaiou, ao ver uma criatura medonha parada, olhando para eles. Aquilo era uma mistura de homem e cachorro, com pelos negros e sujos, garras afiadas e presas enormes. Era grande, devia ter uns 1,80 de altura, e ainda estava encurvado para frente, como se tivesse um lombo nas costas. A face era toda distorcida, com olhos amarelos e brilhantes, e a boca cheia de dentes e sangue para tudo que é lado. Olhando para aquilo, meu tio-avô não conseguiu se mexer, era como se o seu corpo soubesse que ao se virar, aquilo o atacaria. O Vando, o amigo mais doido, não teve a mesma reação, e disparou contra a criatura sem pensar 2 vezes. Foi a pior coisa que ele poderia ter feito, pois aquilo enfureceu a criatura, que avançou sobre eles, ferindo-os com as suas garras e presas. Nessa hora todos atiraram, tentando se defender daquele monstro, que parecia não sentir dor nem medo. Foi a maior loucura, um tiroteio, um berreiro, um corre-corre que durou alguns minutos, mas que pareceu uma eternidade. Infelizmente aquilo foi mais rápido e ágil do que eles, e conseguiu escapar, sumindo na escuridão da mata. Eles também conseguiram escapar, mas não sem ferimentos graves que os deixaram marcados para sempre. Eles voltaram para casa com a sensação de terem chegado a centímetros da morte, e sem entender o que tinham visto. No outro dia, meu tio-avô viu o vizinho pálido sair do mato, manchado de sangue e mancando, como se tivesse sido baleado. Ele não teve dúvidas de que ele era a criatura que eles tinham enfrentado, e que ele era um lobisomem. Ele tentou confrontá-lo, mas ele fugiu, entrando na sua casinha e trancando a porta. Meu tio-avô nunca mais o viu, pois ele sumiu depois daquilo, sem deixar vestígios. Ele e os seus amigos foram ao hospital, e os exames disseram que eles tinham sido feridos por um animal ainda não descoberto, que tinha características de um cachorro e de um humano.
Para eles era um lobisomem, para todos os outros era uma onça, mesmo não tendo onça por ali. Eles foram chamados de loucos por muito tempo, e ninguém acreditou na história deles. Depois de 15 anos, meu tio-avô viu aquele vizinho novamente, andando pela cidade, como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha mudado nada, como se não tivesse envelhecido. E com a volta dele, tudo começou novamente, criações sumindo e tudo mais. Meus primos, que já eram de maiores, e eu, que já tinha nascido, ficamos sabendo da história do nosso tio-avô, e resolvemos ajudá-lo a se livrar daquele vizinho maldito. Nós armamos uma emboscada para ele na noite de lua cheia, e esperamos ele sair da sua casinha para ir para a mata. Quando ele passou por nós, nós o cercamos e atiramos nele, sem piedade. Ele caiu no chão, urrando de dor, e se transformou naquela criatura horrível, que nós reconhecemos pelas fotos que o nosso tio-avô tinha guardado. Nós demos o tiro de misericórdia na cabeça dele, e acabamos com o seu sofrimento e com o nosso medo. Depois de uns 3 dias, a notícia que encontraram um animal morto na estrada, um animal desconhecido, que ninguém soube identificar. Nós sabíamos o que era, mas não contamos para ninguém. Nós enterramos o segredo junto com o nosso tio-avô, que morreu de velhice alguns anos depois, feliz e aliviado. Essa é a história que ele nos contou, e que nós nunca esquecemos. Essa é a história do lobisomem de Londrina.